Olá, bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou o professor David e agora vamos falar sobre grandezas escalares e vetoriais. E o nosso objetivo na nossa aula seria desenvolver as habilidades em cálculos vetoriais. Então vamos lá. Grandezas vetoriais. Então vamos estudar o que é grandezas escalares, grandezas vetoriais e também entender o que é vetor. Grandezas escalares são unidades de medidas como temperatura, volume, massa e densidade. Ou seja, já deu para perceber que dá tudo aí para medir, né? Sabendo que as grandezas escalares, ela também, além de dar para medir, a gente consegue também fazer outros cálculos dentro dessas grandezas escalares, como densidade, que é preciso ter uma fórmula como D igual a massa dividido pelo volume, que aí você vai ter o valor de densidade também. Então é bom fazer uma revisão para quem não sabe o que é isso. Grandezas vetoriais se define como um deslocamento, ou seja, deslocamento que precisa de informações complementares. Exemplo, um helicóptero se desloca em linha reta de Torres, que é uma cidade no Rio Grande do Sul, até Florianópolis, Santa Catarina, cidades distantes 226 quilômetros. Se você lesse somente isso aqui, ó, um helicóptero se desloca em linha reta, ou somente um helicóptero se desloca, ia estar vago a informação. Então a gente não ia entender para que lado esse helicóptero estava se deslocando, se era para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, na diagonal, na horizontal. Então não íamos entender. Então é preciso ter mais informação para a gente poder entender a direção, o sentido, aonde esse helicóptero está indo. Então se chama grandeza vetorial quando a gente tem essa informação, quando tem um complemento dessa informação. Vetor. Vetor é uma entidade matemática abstrata, ou seja, o vetor caracteriza por um número não negativo, uma direção e um sentido. Então já dá para perceber aí que o vetor ele é uma numeração que vai ficar o tempo todo positivo, tá bom? Coloquei agora aqui o nosso mouse para poder indicar onde é que eu estou lendo para vocês conseguirem me acompanhar. Então vamos lá. Grandezas escalares e vetoriais. Agora a gente vai entender o que é o módulo. O módulo é o comprimento do segmento orientado, AB, que representa o valor numérico da grandeza estudada. Ou seja, gente, isso aqui, ó, esse AB aqui, vocês lembram da aula de geometria, onde é estudado reta, ponto e plano? E a gente estuda dentro dessa aula, nesse assunto de geometria, que o segmento é um pedacinho da reta. Então, quer dizer que aqui dentro a gente vai estudar também isso. Segmento é um pedaço de uma reta ou de uma semi-reta. Esse AB aqui, ele tem essa setinha, ele caracteriza por essa setinha. E ele tem aqui também um sentido, né, uma direção. E quando ele obedece à mesma direção da reta ou da semi-reta, ele está no mesmo sentido. Quando ele está numa direção oposta, um sentido oposto, ele vai aparecer também indicando por uma seta, mas essa seta de cima aqui não vai mudar, vai ficar o tempo todo nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, mesmo que ele apareça no sentido oposto, tá bom? Por quê? Porque ele apenas simboliza isso, tá bom? Simboliza que ele é um segmento de reta. Então, olha só, direção. A mesma da reta R, a qual ele pertence. Se eu tenho uma reta e o segmento tem a mesma direção, então aí é a direção do segmento. Mas ele pode também aparecer numa direção oposta. Mas ele vai estar sempre desenhado desse mesmo modo que está aqui em cima. Tá legal? Mas vocês vão saber quando aparecer também, quando estiver oposto. E vai aparecer dentro da semi-reta lá, oposto. Sentido de A para B. Sentido de A para B. Ou seja, olha só a diferença de direção para sentido. Ele está dizendo que sentido é de um ponto a outro. Ou seja, de A para B, de C para D, de F para E. Então, quando a gente encontrar essa nomenclatura, esse texto, né, dizendo o sentido dele, a gente já vai perceber que é de um ponto a outro dentro da semi-reta ou da reta. Então vamos mudar agora aqui. Deixa eu colocar aqui mesmo. Tá aqui, ó. 2 exemplos aqui pra gente. Bom, vou explicar agora para vocês a diferença de uma reta para uma semi-reta, olhando para esse nosso exemplo. Reparem que aqui, ó, nós temos
não tem nenhum ponto aqui nessa parte da nossa reta, não tem. Esse ponto A que aparece aqui, ele não está indicando o começo dessa reta, não está indicando, só está indicando que neste pedaço da reta temos um ponto A, assim como temos um outro ponto aqui, temos um outro ponto aqui, ó, temos um outro ponto, até chegar no ponto B. Ou seja, entre A e B temos vários pontos, vários segmentos de reta também. Mas aqui no comecinho, na verdade não posso nem falar que é um começo, né? Porque eu estou conseguindo visualizar isso aí, então não tem nada, não tem ponto. Assim como aqui, ó, aqui em cima também não tem outro ponto. Eu tenho somente essa letra que está indicando que o nome dessa reta é R, é a reta R. E os pontos estão dentro dela, é a B. Como eu não tenho ponto, eu não tenho uma origem. Se eu não tenho uma origem, eu também, aqui ó, não tem fim. Não tem origem, não tem começo e nem fim. Então eu tenho uma reta. Agora aqui, ó, se eu tivesse aqui um ponto chamado vértice e não tivesse nada aqui no final, se tivesse somente essa seta aqui indicando a direção dela, o sentido dela, então seria uma semi-reta, tá bom? Porque eu teria um ponto chamado vértice, seria a origem, o começo dessa semi-reta e não tem fim. Então não seria uma reta, né? Seria uma semi-reta. Deu para relembrar isso aí, né? Perfeito. Então, olha só, dentro dessa reta, nós temos um ponto A, este outro ponto aqui que não foi desenhado o nome para ele, mas é um ponto, este outro ponto, este ponto e o ponto B. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 segmentos de reta. Segmento significa que é um pedacinho dentro da própria reta ou da semi-reta, se fosse uma semi-reta aqui também. No entanto, o único segmento que está sendo especificado o nome para ele é o do ponto A ao ponto B. Então, este tamanho aqui de segmento, eu tenho um nome para ele, é o segmento AB. E ele se desenha dessa forma aqui, né? Quando aparece para nós. Aqui, ó, nessa forma aqui, ó. AB e essa seta aqui indicando também um sentido de A para B. Se fosse o contrário, se o sentido fosse de B, aqui, ó, aqui que eu falei que ia mudar, tá bom? Mas lá em cima não muda. A seta continua na mesma direção. Mas aqui embaixo pode mudar. Se eu tivesse aqui, ó, de B para A, ou seja, se essa seta estivesse indicando que eu estou começando do B e indo para A, ou seja, o sentido é de B para A, eu iria mudar somente aqui, ó, no lugar do A, do começo ser no A, seria B aqui. E aonde está B seria A. E a seta seria da mesma forma como aparece aí. Tá bom? Não ia mudar isso, tá certo? Eu não estou com uma canetinha agora para poder fazer esse risco aí, mas seria, imagina, que no lugar do B, aliás, no lugar do A, eu teria B, e no lugar do B, o A. Aí a seta não ia mudar a direção dela, o sentido dela. Tá bom? Ia ficar BA e a seta no mesmo sentido. Ou seja, indicar que começou no B e terminou no A. BA. Nesse caso, começa no A e termina no B. AB. E eu vejo isso aonde? Aqui no gráfico. Tá aqui, ó. A nossa seta aqui, ó, indicando que veio do A para o B. Entendeu? A mesma coisa acontece aqui. Olha só. Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Já tenho aqui também as outras informações aqui, ó. Esse segmento de reta eu tenho de C para D, ou seja, está aqui o sentido, ó, sentido. Se fosse de D para C, essa seta seria aqui embaixo, ia ser desenhado de D para C. Então, quando eu for desenhar, escrever, o nome desse segmento é CD, e a setinha em cima lá indicando que começa no C e termina no D. A mesma coisa aqui, ó, F, começa no E, termina no F. Eu estou indicando aqui o sentido dela, F. Vou mostrar para vocês agora como é que aparece para nós. Olha só. Observando os segmentos, olha só, AB, já aprendemos,
CD, olha só como aparece o C no começo e o D no final. E a seta, mesmo sentido, né? E EF, certo? Se fosse DC, eu ia começar com D aqui e ia terminar no C. Se fosse FE, ia começar no F e ia terminar no E. E a seta não muda. Notamos que eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, esses três segmentos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando tem a mesma direção e o mesmo sentido, eu digo que tem o mesmo módulo, tá bom? Graficamente, cada um desses segmentos orientados representa o mesmo vetor. Lembrando que o vetor é um número abstrato e não é negativo. Então, aqui, ó, o mesmo vetor, identificado por D. E o seu módulo será identificado por módulo de D, ou apenas letra D. Fórmula para calcular o vetor. Eu vou agora indicar para vocês esta fórmula aqui, ó. R ao quadrado igual R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais duas vezes o R1 vezes R2 vezes o cosseno e vezes o ângulo alfa. Ou seja, na verdade, vezes o cosseno do ângulo de alfa, o ângulo alfa. Gente, para a gente começar a entender essa fórmula, é preciso memorizar ela, não tem outro jeito. Tem que memorizar essa fórmula. Reparem, se você entende sobre a fórmula Teorema de Pitágoras, daqui para cá aparece Teorema de Pitágoras, né? Daqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Está aparecendo, né? Parecido. Só complementa com esse mais duas vezes R1, R2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Você só vai precisar memorizar isso. Tá ok? Então vamos lá, olha só. Podemos usar os ângulos notáveis, 0 graus, 60 graus, 90 graus e 180 graus. Eu coloquei esses ângulos aí, mas na verdade tem outros ângulos também que você pode utilizar. É o que vai aparecer no exemplo também, por isso que eu coloquei esses ângulos aí. Mas tem ângulos de 30 graus, que é um ângulo notável, 45 graus, que é outro ângulo notável, e ele também pode aparecer. Pode, professor, aparecer outros ângulos? Também pode, mas se aparecer algum ângulo que não seja notável, ou seja, não pertença à nossa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, tem como indicar para você quanto é que vale o cosseno desse ângulo. Quando o professor não indica o valor do cosseno, então ele está te dando um ângulo notável que pertença à tabela trigonométrica. Olha só, o R2 também é chamado de vetor soma, tá bom? Esse R2 aqui. Tá? Vamos lá. Olha só, os ângulos notáveis. Eu tenho aqui 0, 30, 45, 60 graus, 90 graus, 120, 135, 150 e 180. Geralmente a gente lida mais com 30, 45 e 60, né? Eu faço uma tabela trigonométrica somente com esses três ângulos. Só que você vai precisar desses outros aqui também, do 90, 120, 135, 150, 180, para desenvolver na fórmula. E você só vai precisar também dessa parte onde aparece o cosseno do ângulo alfa, ou seja, o cosseno do ângulo de 0 grau é 1. Cosseno do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. De 45 graus, raiz de 2 sobre 2. 60 graus é meio. 90 graus é 0. 120 graus é menos meio. 135 graus é menos raiz de 2 sobre 2, 150 graus menos raiz de 3 sobre 2 e 180 graus é menos 1, ou seja, negativo. Gente, você vai precisar disso aqui para usar naquela fórmula que eu mostrei para vocês, tá bom? Agora, vamos pegar aqui um exemplo. Como é que se daria isso num exercício? Aí eu vou ler agora um exercício resolvido e você vai me acompanhar, tá bom? De segunda-feira a quinta-feira, Joana caminha em um parque, percorrendo cada dia duas trilhas diferentes e retilíneas, ou seja, no sentido reto, tá bom? Representadas pelos vetores R1 e R2. Qual será o módulo do vetor resultante R?
obtido a cada dia do percurso realizado pela Joana, sabendo-se que ela percorre aí letra A, segunda-feira. Aí eu tenho os dados aqui, né? R1 é 4 km, R2 3 km e o ângulo alfa aqui é 60 graus. Aí você tem aqui o desenho gráfico do R1, o desenho gráfico também do R2. E se você continuar aqui, ó, aí você vai ter que raciocinar um pouco. Continuar essa semi-reta aqui, né, esse segmento, você vai desenhar um ângulo de 60 graus. Terça-feira, letra B. R1 é 8 km, R2 é 6 km e o ângulo alfa é 90. Ou seja, este ângulo aqui, estas setas, né, elas são perpendiculares. Eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Letra C, quarta-feira, 7 km e R2, 3 km. Reparem que eu não tenho um ângulo alfa aqui. Por quê? Porque, olha só, o R1 e R2 têm a mesma direção. Então, aqui, ó, eu tenho também o mesmo sentido. Presta bem atenção, eu não consigo desenhar um ângulo. Qual é o critério para você ter um ângulo? Presta bem atenção. Eu vou fazer aqui no meu braço. Eu tenho aqui o ângulo formado por duas semi-retas. Está aqui, ó, o meu cotovelo é o vértice, o meu semibraço aqui, o meu antebraço aqui é uma semi-reta, este outro braço aqui é outra semi-reta. Estou desenhando aqui um ângulo de 90 graus. Né? Aqui eu não preciso medir, eu já sei que é um ângulo reto. Agora, se eu fechar aqui, eu tenho um ângulo agudo. Eu posso ter um ângulo de 60 graus, 45 graus, 30 graus, ou seja, menor que 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo agudo. E olha só, continua uma semi-reta, outra semi-reta e o meu cotovelo aqui, ó, sendo o meu vértice, entendeu? Se eu abrir bastante aqui, eu tenho aqui um ângulo maior que 90 graus. Eu posso ter um ângulo 120, 150, 170, tá bom? Mas tem um ângulo. Agora, se eu abrir demais e ele acabar ficando assim, ó, dessa forma, aí eu posso não ter um ângulo aqui, né? Eu posso aqui ter, se eu tiver um ângulo, eu tenho que ter um vértice. Se eu abrir bastante, eu posso até desenhar um ângulo de 180 graus. Agora, se eu pegar aqui, ó, esses dois e desenhar no mesmo sentido, como se os dois fossem a mesma semi-reta, aí eu não tenho ângulo nenhum, porque eu preciso ter duas semi-retas, tá bom? E um vértice. Se o ponto, ou seja, a origem é a mesma, então não consigo ter ângulo. Agora, é claro que se eu tiver aqui, ó, no meio aqui dos meus dedos, se eu tiver aqui, vamos imaginar que aqui é um ponto, é um vértice. Aqui é uma semi-reta, aqui é outra semi-reta. Aí eu desenho aqui, ó, um ângulo. Ela está aberta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Aí eu vou ter ângulo, certo? Se eu fechar, aqui fechou, ó, não tem ângulo nenhum, 0 grau. Ou seja, um ângulo nulo, tá bom? Mas por que aqui eu não vou precisar utilizar? Porque aqui, ó, não vou desenhar esse ângulo aqui, tá? Ele vai ser zero para mim, tá bom? 0 grau. E aqui embaixo, por que eu não posso desenhar aqui um ângulo? Eu posso ter aqui, ó, esse sentido, né? E este outro sentido aqui embaixo, sentido oposto. Quando isso acontece, eu tenho um ângulo 180 graus, sentidos opostos, né? Duas semi-retas e um ponto no meio aqui que é o vértice. Então, se eu for multiplicar por menos 1, eu vou ter um valor negativo também. Vamos ver como é que vamos resolver isso, tá bom? Vamos lá. Olha só para também ter uma ideia dentro do nosso assunto. Para obter o vetor resultante, conhecido também como vetor soma, podemos aplicar, estou lendo aqui em cima, alguns dos métodos de soma vetorial, que significa determinar um vetor que expressa o efeito dos vetores componentes. Nesse caso, utilizamos um método chamado regra do paralelogramo, aplicado apenas à soma de dois vetores. Se considerarmos dois vetores R1 e R2, cujas direções determinam o ângulo alfa, e representarmos estes vetores com origem no ponto O, podemos traçar retas paralelas R e S a cada um desses vetores, como mostram as figuras a seguir. Aqui, ó, eu tenho aqui embaixo, eu tenho uma semi-reta, né? Eu tenho aqui
o vetor R1, R2, aí eu vou desenhar na mesma direção aqui em cima, paralelo a ele, um outro vetor, um vetor R. E nesse outro vetor R2, também vou desenhar aqui algo paralelo a ele também, ó, vetor S. Aqui, ó, R e o S, tá bom? E agora eu vou ter um ângulo aqui, um ângulo alfa. Utilizando aqui, ó, deixa eu ampliar para você. Aqui uma diagonal, eu tenho a soma dos vetores, que eu vou chamar vetor soma para esse R aqui. Então aqui eu vou ter um ângulo alfa, ou seja, negativo, porque aqui é o oposto dele. Lembrando que nós estamos fazendo esse exemplo para resolver aquele probleminha lá no exercício. Continuando aqui para nós. O vetor resultante R é a diagonal do paralelogramo formado com a origem no ponto O e extremidade no ponto A. Encontro das retas R e S. Vem aqui em cima, ó, tá? O encontro das retas. Esse método de soma permite calcular o módulo do vetor R pela aplicação da lei dos cossenos no triângulo OAB. Ou seja, está aqui, ó, OAB. É esse triângulo aqui de baixo, tá bom? E aqui a gente utiliza a fórmula. Como o cosseno de 180 graus menos o ângulo alfa é igual a menos cosseno alfa. Temos então aqui essa fórmula. Vamos lá resolver logo o nosso exercício. Vamos aqui ver o primeiro. Deixa eu colocar ampliado aqui o primeiro. Pela regra do paralelogramo, temos aqui, ó, a fórmula r ao quadrado é igual a R1 ao quadrado. Quem é nosso R1? Voltando lá na nossa letra A, R1 é igual a 4 km. R2 ao quadrado, quem é nosso R2? É 3 km. Se você anotou aí no seu caderno, é 3 km. Mas, aí aqui, duas vezes R1. R1 de novo, 4 km. Vezes R2, está aqui, ó. R2, 3 km. E vezes o cosseno do ângulo alfa. Se você olhar na tabela trigonométrica, bora voltar aqui, para a gente olhar na tabela trigonométrica. Aqui, ó. Se eu for olhar na tabela trigonométrica, tá aqui, ó, o ângulo, né? O ângulo alfa, aqui, ó, 60 graus, o ângulo dele, cosseno alfa, é meio, tá aqui, ó, 1 sobre 2. Então vamos voltar aqui agora lá. Então é por isso que é importante você lembrar de fazer essa tabela antes de resolver qualquer problema. Tá aqui, ó, é meio, certo? Porque lá no nosso problema ele deu o ângulo como 60. Tá aqui, ó, aqui do lado, ó. Bem aqui é 60 graus, certo? E agora é só aritmética, é só resolver o problema. Aí aqui, ó, 4 ao quadrado vai dar 16, 3 ao quadrado vai dar 9. Aí aqui você vai multiplicar. Resolveu a potência, agora você vai passar para a próxima prioridade matemática, que é a multiplicação. 2 vezes 4, vezes 3 e vezes meio. 2 vezes 4 vai dar 8, 3 vezes 8 vai dar 24, 24 vezes meio vai dar 12, ou seja, só multiplicar 24 vezes 1 e 24 dividido para 2, que vai dar 12. E agora você tem 12 desse lado e deste outro lado aqui você soma. Aqui deu 16 e aqui deu 9. 16 mais 9 vai dar 25. E 25 mais 12 dá 37. Está aqui, ó, 37. Como eu tenho aqui ainda, eu tenho o quadrado em cima desse R, eu vou pegar esse R aqui, jogar para o outro lado, e vai ficar a raiz quadrada de 37. E a raiz quadrada de 37, você tem aí aproximadamente 6,08 quilômetros. Então, ou seja, o vetor soma, módulo, né, dele, seria 6,08 quilômetros. Tá bom? Essa é a nossa resposta. Seguindo esse mesmo raciocínio, na letra B, a mesma coisa. Só que agora o ângulo muda, é 90 graus. Lembrando que ele foi dado no problema, os dados, né? Eu tenho R1, que é 8 km, R2, 6 km, e eu tenho também o ângulo alfa, que é igual a 90 graus. Tendo isso aí, eu jogo na fórmula. Aqui é a fórmula, né? R2 ao quadrado, aí 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Por que só tenho isso aqui? Por que eu não tenho o restante da fórmula, igual como tem aqui em cima? Mais 2 vezes R1
vezes R2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Gente, presta bem atenção. Você lembra quanto é que vale o cosseno do ângulo de 90 graus? Aqui, ó, é zero. Vou mostrar na tabela como é zero. Tabela trigonométrica está aqui, ó. 90 graus, está aqui, ó. Cosseno do ângulo de 90 graus é zero. Se é zero, então toda aquela parte do mais para frente vai dar zero. Não precisa nem você calcular o resto. Está aqui, ó. Porque é nulo, né? Então, a continha vai ser dada por nulo. Está aqui, ó. Tudo isso aqui, vou mostrar aqui em cima. Se aqui deu zero, tudo isso aqui vai dar zero, porque é uma multiplicação. Então, na operação da multiplicação, o zero é nulo, tá bom? Então, você não precisa se preocupar quando o ângulo for 90 graus. Aí aqui você só vai se preocupar com o que está aqui, ó, elevado ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado dá 36. Aí você soma os dois e depois utiliza R, ou seja, pega a potência aqui, cadê? Aqui, ó, a potência aqui, né, que é o quadrado, joga para o outro lado. Aqui vai dar 100 e você vai tirar a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, o vetor soma, o módulo seria 10 km, a nossa resposta. Letra C, vamos ver aqui. Como o ângulo alfa é 0 grau, e a gente olhando lá novamente na tabela trigonométrica, quanto é que vale o ângulo 0 grau? Aqui, ó, 0 grau é 1. Então, tudo que você multiplicar daquele outro lado, você vai multiplicar por 1, vai ficar no mesmo, né? Então, tá aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, para a nossa multiplicação. Letra C. 7 km e R2, 3 km. Só precisei ver porque do outro lado eu tenho a multiplicação desses valores, entendeu? Então, como eu vou precisar usar a fórmula, e o cosseno, no caso do ângulo que é 0 grau, é nulo, vai dar 1, eu preciso também utilizar o valor na fórmula. Então, vamos utilizar a fórmula aqui, ó. Aqui, se você olhar, ele fez direto, né? Então, seria o quê? Seria 7 ao quadrado e 3 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 7 vezes 7 é 49, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 49 mais 9 é só você fazer a soma seguinte, né? Soma mais 1 no 49, 50, 50 mais 9, 59. Agora tira o 1, né? 58, entendeu? Viu como deu para fazer bem mais rápido assim, usando essa técnica? E aqui para nós, se eu for usar aqui, ó, a multiplicação, nesse caso, né, eu tenho aqui 2 vezes 7, que multiplica também o R2, que é 3. 2 vezes 7 vai dar 14. 14 vezes 3, 42, tá bom? Vezes o ângulo, que é o cosseno. Estou me baseando por essa forma, porque é o único que aparece a fórmula, é da letra A. Então, aqui o nosso cosseno é 1. Então, vai ficar na mesma, vai continuar os 42. Agora, soma o 42, né, com 58 aqui. Eu vou ter 100. E jogando para o outro lado, a raiz quadrada de 100 também vai dar 10 km. Ou seja, um módulo, ou seja, o vetor é 10 km. Vetor soma, viu? Quando eu falo vetor, vetor soma. Todos os outros também são vetores também. Como a letra D agora, como R1 e R2 têm a mesma direção em sentidos opostos, então aqui eu tenho meu ângulo alfa de 180 graus. Entenderam? Sentidos opostos. Então, quer dizer, imagina lá, um ponto, um vértice, e se está oposto, tenho duas semirretas, tá? Duas semirretas. Eles sendo semirretas, eu tenho o ângulo 180 graus, diferente da letra C, do de cima aqui, ó, que é 0 grau, tá com o mesmo sentido, não tem como fazer ângulo, então é 0 grau o nosso ângulo. Nesse caso aqui é 180. Lembrando que o cosseno de 180, lá na tabela trigonométrica, é menos 1, é negativo. Então, se você colocar aqui na fórmula R1 é 9, R2 é 2, aí você vai colocar aqui na fórmula. Deixa eu colocar aqui, só para a gente tirar, não ficar com nenhuma dúvida. A letra D aqui. Deixa eu só voltar aqui também. Deixa eu voltar por aqui.
aqui, ó, na letra D. Eu tenho aqui 9 é R1 e 2 é o R2, 2 quilômetros. Deixa eu pular aqui essa parte também. Bom, gente, como a letra D é um pouquinho mais complicado para explicar, eu vou precisar abrir toda a tela para riscar para vocês aí a fórmula. Eu até desenhei aqui a fórmula aqui embaixo, né? Mas ela está bem, como eu estou fazendo aqui na canetinha, está bem complicado de olhar. Eu vou abrir aqui para a gente resolver isso na íntegra, para você entender por que que deu 7 quilômetros aqui também, né? Aqui, ó, 7 quilômetros. Tá? Vou tentar fazer por aqui mesmo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos lembrar. Primeiro, eu sei que o R1, lá na letra D, é 9. O R2 é 2. Então, eu vou substituir na fórmula. Qual é a fórmula? R ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, né? Mais 2 vezes R1 vezes R2 e vezes o cosseno do ângulo alfa. Essa é a nossa fórmula. Agora eu vou substituir na fórmula. Está aqui, ó. No lugar do R1 ao quadrado, eu coloquei 9 ao quadrado. Aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui para não ficar toda hora riscando. Está aqui, ó, aqui embaixo. No lugar do R2 ao quadrado, eu coloquei aqui, ó, R2 ao quadrado. Eu coloquei 2 ao quadrado. No lugar, aqui, ó, do R2, porque eu tenho aqui 2 vezes R2. Deixa eu só tirar isso aqui de cima, tá? 2 vezes 9. Aqui o R1, aqui, esse R1 aqui para nós é esse 9. O R2 aqui em cima é esse 2. E o cosseno do ângulo alfa, quem é o cosseno do ângulo alfa? Quem é o ângulo alfa primeiro? É esse 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Tá? Me perdoe pela letra, mas tá difícil riscar com o iPad em pé. Então, olha só. No lugar do ângulo 180 graus, eu coloco menos 1. Então, tá aqui, ó. Coloquei toda a informação aqui para nós. Então, 9 ao quadrado, eu vou repetir aqui embaixo. O ângulo, aliás, R ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, que vai dar 81. 81. 2 ao quadrado vai dar 4. Mais, aí aqui, 2 vezes 9, 18. Vezes 2, vezes menos 1. Era para ter feito direto logo isso. Então, 81 mais 4 é 85. Deixa eu ver se está para diminuir bem aqui. Eu vou fazer o restante aqui em cima. Tá bom? Então está aqui, ó, 85. 2 vezes 18 dá 36. 36 vezes menos 1 vai dar menos 36. E 85 menos 36 dá 49. Aí você joga aqui esse quadrado para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 49 dá 7. Ou seja, resposta 7 quilômetros, tá bom? Então é isso, gente. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.